Olá, ouvintes da Rádio Mixplay. Eu sou Bruno Santerres e estamos começando o nosso primeiro programa de entrevistas. Será um programa que irá entrevistar pessoas com deficiência e pessoas aliadas. Ao meu lado, a nossa diretora, Juliene Lopes. Olá, ouvintes, boa noite. Aqui é Juliane Lopes. Vamos hoje entrevistar o nosso amigo Diego Duarte, ele que é da empresa Cartas Pontilhadas. É isso aí, e além da empresa Cartas Pontilhadas, o Diego também será nosso co-hoster aqui do programa, beleza? Este programa irá ao ar primeiramente na Rádio Mixplay e depois estará veiculado no nosso canal do YouTube, beleza? Por favor, Diego, se apresente. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vão estar ouvindo isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Bruno, a Ju, pela oportunidade de trabalhar nesse projeto com vocês, dessas entrevistas. Eu acho que é muito importante a gente dar voz à pessoa com deficiência ou quem lida no meio, porque lidar com pessoas com deficiência é um dom de Deus, né? E nós, pessoas com deficiência, a gente carrega todo dia essa luta da acessibilidade. Eu sempre falo que nós, pessoas reabilitadas, nós temos a obrigação de trazer a acessibilidade junto a nós. Querendo ou não, trabalhando na área ou não, nós temos essa obrigação, né? É, eu sou nascido em Paula Cândido, Airões, na verdade, tem que falar Airões, senão o povo de lá fica chateado. É, não, tem que falar, senão eles ficam magoados. E estudei na Pai de Viçosa muitos anos, fui alfabetizado lá. Valeu, Zizi, obrigado. Em nome da Zizi, eu agradeço a todos os professores da época. Acho que quem está lá hoje em dia é só a Du e a Tia Graça e a Iracema. Não sei se tem mais alguém, talvez tenha. É, agradecer em nome de vocês a toda a Pai, todo mundo da época. Depois tive a oportunidade de ir morar em Belo Horizonte para poder estudar no Instituto São Rafael, que é uma escola estadual adaptada para pessoas com deficiência visual. Ela só trata pessoas com deficiência visual, né? E lá eu aprendi o que era o igual, que a cegueira existe. Lá é que eu fui entender. Na PAI eu entendi um pouco, mas lá é que eu fui ver o real, o que é realmente o conviver com o igual, sabe? É isso. Hoje eu estou morando em Presidente Venceslau, sou funcionário da Prefeitura Municipal de Paula Cândido e trabalho em home office. É, a gente toca o projeto Cartas Pontilhadas, que foi um projeto que iniciamos eu e minha esposa numa brincadeira. Um amigo nosso mandou uma mensagem falando: eu precisava. Ele trabalha com um produto acessível. Eu precisava de uns baralhos, a gente não encontra no Brasil, se encontra, encontra muito caro. Falei, gente, não, tem uma máquina, tem uma oportunidade, vamos fazer, vamos fazer. Começamos. Hoje nós somos o único fornecedor de baralho e Uno do Brasil, eu acredito eu. Existe a Copag tinha um projeto, porém ela descontinuou. É, nós somos hoje, eu acho que o único fornecedor de baralho e Uno. A gente faz tarô também, a gente faz umas outras adaptações, baralho cigano. Mas é mais por encomenda, né? A gente tem um kit poker montado com todas as fichas, com os botões, com tudo montado, totalmente acessível, as fichas totalmente com acessibilidade. Então, é isso. Cartas Pontilhadas surgiu disso. Eu trabalho hoje com consultoria de audiodescrição, consultoria e narração, né, de audiodescrição. É, trabalho um pouquinho na acessibilidade digital também. Eu estou tentando fazer uma transição de carreira aí, mas ainda está muito no início. É isso, esse sou eu. Em poucas palavras, esse sou eu. Boa, boa, Diego. Agradecemos aí pela sua apresentação, por ter aceitado também nosso convite para trabalhar nesse projeto. É igual você falou, nós, pessoas reabilitadas, temos por obrigação
de alguma forma, trazer à tona a acessibilidade, né? Afinal, a gente precisou da reabilitação e a gente precisa de acessibilidade. Então, nada mais justo do que a gente também difundir e fomentar e promover a acessibilidade, que é algo também que nós fazemos parte, né, e precisamos utilizar, beleza? Beleza, não, cara, a gente é obrigado. Ah, eu não quero mexer com acessibilidade, eu quero mexer com direito, com qualquer coisa fora da área. Você vai. Mas não fuja disso. Falo isso para todas as pessoas com deficiência, inclusive qualquer tipo de deficiência. Não fujam disso. Não fujam da acessibilidade, não fujam de conversar com pessoas, de mostrar para pessoas que a limitação ela existe, a gente chega bem perto dessa linha do limite, né? Mas essa limitação existe, mas existem também as tecnologias assistivas que estão aí para isso, né? É, leitores de tela, bengala, tudo que é para pessoa com deficiência a gente trata como tecnologia assistiva. Então, não deixa de mostrar, você que é cadeirante, como se conduz uma cadeira, como te troca da cadeira para o carro, não deixa de explicar. Não é todo dia que você está com essa paciência, mas infelizmente nós precisamos fazer isso. Nada sobre nós, sem nós. É um lema que ele é totalmente verdadeiro. Ele precisa existir. Então, é isso aí mesmo, Diego. Concordo com você. É um lema prático, né? Nada sobre nós sem nós. E ele é prático porque ele é verdadeiro e é o que representa mesmo. Porque falar de acessibilidade não é só falar de teoria, não é só falar de coisa bonita, é falar da prática, falar do dia a dia. E querendo ou não, sem querer ser egóico nem nada, falar de acessibilidade beneficia a gente. Por quê? As pessoas sabendo como, né, funcionam as coisas, como funciona uma tecnologia assistiva, por exemplo, pode ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas e você conhece, sei lá, um arquiteto ou alguém que é próximo a você que sabe como funciona a sua cadeira de rodas. Talvez quando ele estiver fazendo uma obra, ele pode se lembrar de você. Você, como pessoa com deficiência, utiliza aí leitor de telas, um programador pode lembrar de você porque te viu como referência. Fala, putz, como é que será que eu vou tornar isso aqui acessível para esse negócio de leitor de tela? Como é que funciona? A pessoa não vai querer pesquisar, então, ela sabendo mais ou menos o que você contou para ela, pode ajudar bastante, pode despertar o interesse e é realmente algo extremamente necessário. É, boas palavras aí e sensacional já a sua reflexão do início. E falando um pouco sobre você, né, como pessoa com deficiência, você disse aí sobre tecnologias assistivas, você disse sobre ferramentas. Conta pra gente, é, quando você nasceu e você, né, seus pais, a sua família descobriu que você era uma pessoa com deficiência, como é que foi seu crescimento, a sua infância, a sua adaptação? Conta um pouco dessa história pra gente, por favor, Diego. Então, cara, eu nasci no interior daquele interior, né? Airões era interior. Tinha televisão, tinha rádio e tal, mas era interior. Meus pais tiveram. Fizeram uma criação muito inusitada, cara. Eu acho que Deus trouxe para eles esse dom. Deus apontou: vocês vão ter um filho cego e a gente vai dar o dom para vocês criá-lo. Aos 4 anos, cara, meus pais me deram uma bicicleta. Olha só, pensa nisso. Sensacional. Meus pais Sensacional. descobriram a minha cegueira com 2 meses. Foi uma prima, Daniela, beijo também dá, que chegou a essa conclusão da minha cegueira. E eles foram trabalhando nisso. Tiveram algumas orientações de pessoas próximas e tal, mas sabiam muito. Minha mãe presenteou, cara, a minha irmã com uma bicicleta. E eu pedi, falei, eu quero uma bicicleta. Ela me deu. Comprou uma bicicleta menor, me deu. Minha irmã é mais velha que eu. Comprou uma bicicleta menor e me deu. As minhas tias fizeram até, cara, fizeram até reunião por causa disso, por causa dessa bicicleta, sabe? E eu sempre fui muito orgulhoso dos meus pais, porque meu pai, cara, a gente nem imaginava, né? Eles nem deveriam imaginar que bengala existia. Meu pai ia lá no mato, cortava uma vara retinha, falava, ó, tá aqui a faca, você vai aprender a descascar essa vara, limpar para você usar de bengala. Passar uma lixa, um bombril,
para ela ficar lisinha para você usar. E isso era a minha bengala, vara de mulato. Mulato é uma madeira que se usa muito para fazer. Hoje em dia nem se bate mais tanto animal, mas se usava muito para fazer guiada, para tocar boi, e vara eu usava para bater em cavalo, para conduzir cavalo. Nada contra, viu, protetor dos animais, não é isso não, é porque eu usava mesmo, usava, acabou. É uma madeira muito dura, ao mesmo tempo muito flexível. Então, meu pai me dava essas varas. Logo depois me deram uma bengala de apoio de presente, não sei porquê, não me perguntem, porque eu não sei porquê até hoje. Sensacional. Para depois eu ir para São Rafael, entender, conhecer a bengala longa, já sabendo ler o braille quando fui, né? Já conhecia o braille, já conhecia o soroban, mas lá eu conheci um negócio que talvez vocês dois, por serem mais novos, não vão saber o que que é. Eu conheci um negócio lá sensacional, chama cubaritmo. Vocês dois sabem o que que é isso? Você ouvinte, sabe o que que é um cubaritmo? Sabe, Bruno? Sabe, João? Cara, eu vi uma vez mas foi só uma vez mesmo. E, tipo, se falar, você lembra A como que Juliane não mexe na sabe não, porque bengala? a paia cria não tinha cubaritmo lá não. O cubaritmo é o seguinte, é um quadrado todo quadriculado com cubinhos. Esses cubinhos têm números em braille, então você consegue montar o algoritmo da conta, sabe? 2 mais 2, você vai montando igual quem Aham, enxerga. aham. Vocês que enxergam, que estão nos ouvindo, vocês não montam todo o algoritmo da conta, toda a continha. Quem usa o Soroban não, ela é mais abstrata. Mas quem usa o cubaritmo, ele consegue entender o processo todo matemático, todo da conta. Então ele vai montando as contas. Ali que eu aprendi que 2 mais 2 eram 4, que 2 vezes 2 eram 4. Entendeu? Ali é que eu fui aprender a fazer conta. Mas então voltando à a minha criação foi muito, muito inusitada e muito perfeita. Eu, muito jovem, muito criança, eu andava a cavalo, eu andava sozinho a cavalo, eu já lidava com animais muito de perto, com cabrito muito de perto, com cavalo, cachorro, muito de perto, muito, sabe? Eu fazia, alimentava os porcos pro meu pai. Eu tive muito contato em debulhar milho, em trabalhar na roça, serviços que não sofriam riscos, né? Eu sempre fiz. Meu pai sempre me ensinou como se faz. Às vezes não cobrava tanto, mas mostrava como fazia. Então, eu os agradeço sempre por essa criação inusitada, sabe, gente? Foi uma coisa muito diferente da grande maioria dos cegos que a gente conhece por aí. É isso. É a minha criação, meu nascimento, a minha formação como pessoa foi assim. Boa, boa. Cara, então, você também falou que você sempre teve aí, né, manuseio de ferramentas. Você teve uma criação dita por você perfeita, inclusive parabéns aos seus pais. Foi realmente uma criação sensacional. Sim. É, conta também um pouco como que você desenvolveu a sua autonomia. Você disse, né, da questão de usar uma vara, né, para se locomover, enquanto ainda não tinha conhecimento da bengala, inclusive sacada genial do seu pai. Sensacional Muito mesmo. boa, cara. Sempre achei muito legal isso. Sempre conto Sim, isso com muito orgulho, sabe? total, não é Mu- para menos. De Muito. verdade mesmo. Não é, conto isso sempre com muito orgulho. E não é para menos. Então, cara, eu fiz depois do São Rafael, eu fiz a VD, né? Que a gente chamava hoje, acho que é AVAS, não sei como chama hoje. É a atividade da vida diária. Eu aprendi a fazer. Mas eu já sabia lidar com faca, lidar com machado, lidar com chave, com quase que qualquer tipo de ferramenta, né? Não adianta a gente dizer aqui que um cego vai lidar com uma maquita, porque você sabe como é que ela funciona, mas não tem como usar, não tem como medir. Uhum. Ela pode até te matar. Mas com as ferramentas possíveis, eu aprendi. E o São Rafael tinha um curso, cara, que era um negócio muito legal, chamava bricolagem. O que é a bricolagem? A bricolagem é um curso para você mexer com coisas diárias, de casa. Tomada, chuveiro, encanamento, é, usar ferramentas, né? Chave de cano,
chave de fenda, entender que um parafuso enrosca para a direita e desenrosca para a esquerda, sabe? Aprender a trocar uma tomada, entender como funciona a energia elétrica, o que é tomar um choque, entender o que é 110, 220, o que é ampere. Então, esse curso nos ensinou muito. Eu já não peguei esse tempo, mas os cegos faziam muito lá a rebobinação de motor, mas isso não é já no meu tempo, não. Quando eu fui para lá já tinha parado. Então, a cegos trabalhavam muito com rebobinar motor. O São Rafael tinha umas oficinas muito legais, modelagem, tinha a encadernação, que todos nós adorávamos, que é mexer com caderno mesmo, com bloco, com encadernar material braille, mexer com guilhotina. Aquilo era um perigo, rapaz. Mas a gente mexia com toda a supervisão, todo o apoio dos professores e funcionava bem, tá? Era muito legal, muito bem feito para coordenação, para, ai meu Deus, coordenação motora fina. É muito bacana. Eu devo muito à pai, aos meus pais e ao São Rafael pelo homem que sou hoje. Todos os funcionários, direção da época, eu agradeço muito, porque direções da época, né, porque eu passei por algumas, eu agradeço muito, tanto a pai quanto ao Instituto, por ter me formado o homem que sou hoje. É isso. Próxima pergunta, seu Bruno. Sensacional, cara. Sua história é extremamente interessante e bacana de se ouvir, de verdade mesmo. Cara, muito obrigado. Muito obrigado É isso. mesmo. Vamos lá. É, Tem mais alguma é coisa? é verdade. Você teve uma tríade muito bacana, que foram seus pais e a Sim, Márcia e o sim. São Rafael. Sim, o São Você Rafael. teve três pilares muito bons. E falando desse primeiro pilar foram, né, que são os seus pais, a gente estava comentando ali off-topic, né, em off Uhum. ali, antes de Sim. começar a entrevista. Antes Você, erro ou pós-erro? na verdade, foi durante o erro. Ah, não, tranquilo. Vamos ter que contar pro povo o que acontece. Gente, nós começamos a gravar isso aqui e problemas técnicos entre o computador e a cadeira. Deu um probleminha, a gente teve que gravar tudo de novo, tá? Vocês têm que saber também dos bastidores da coisa. É, Tem que saber, tem que saber. afinal foi o nosso primeiro. Então. Enfim, você comentou Hum, na primeira gravação que você evidenciou uma característica muito interessante para com você que os seus pais tiveram e talvez sirva de inspiração para as pessoas com deficiência e também para pessoas aliadas e também ou para responsáveis dessas pessoas ou até mesmo para as pessoas com deficiência que irão ter filhos e tudo mais, sim. que foi a calma, a paciência, o tempo, enfim, Cara, seus eles. pais tiveram, né, Essa calma, time. esse tempo. E ao mesmo tempo que eles tiveram essa calma, esse tempo, a energia, como filho, a correção sempre foi afiada. Não é porque eles tinham a paciência, a calma e o tempo que eles deixavam de ser meus pais. Eles não eram Não, meus uma amigos. coisa Eles é me uma coisa, corrigiam, me com batiam se certeza. precisasse, né? Antigamente usava-se muito isso. Hoje em dia existe, né? Mas é, Outros rolês. eles não. Outra seara que não vamos entrar agora, não. É melhor. Eles não perdiam o tato de serem pais. Eles me corrigiam de igual para igual, a minha irmã. Eles trabalhavam na minha educação de igual a igual. Não tinha diferença entre mim e minha irmã. Apesar de eu achar que eles puxavam o saco dela, ela achar que eles puxavam o meu saco, mas não tinha essa diferença, não era perceptível, sabe? A minha irmã mais velha que eu, a gente sempre teve muito problema, sabe? A gente brigava muito quando criança, mas muito. Até hoje, se a gente ficar muito tempo junto, a gente briga. Mas Coisa de irmão. tudo briga de irmão, tudo briga, a gente chama, né, de briga branca. Não tem, ninguém guarda raiva de ninguém, não. Mas eles tiveram muito tempo, muita calma, mas muita força, porque não é fácil. Eu imagino que para eles deveria ter sido muito difícil. Cara, foi muito difícil para eles. Eu tenho certeza que foi. Eles não faziam ideia que poderiam ter um filho cego.
Isso não é fácil. A cegueira é a deficiência que ela traz algum conceito histórico muito difícil, né, Bruno? É, Sim, sim. o conceito histórico do cego é o cego que pede esmola, é o cego que vive ali naquele, né, naquele É quase uma mundinho. alegoria. É quase uma alegoria. Então, meus pais não. Muito jovem eu saí, com 6 anos de idade eu saí para morar na minha avó, para estudar na Uhum, PAI, uhum, e tinha que lidar com pessoas. Porque a PAI, na época, ela era um ponto de referência para todas as pessoas com deficiência. Então, eu lidava com múltiplas deficiências o tempo todo. Isso foi muito grande, isso foi muito enriquecedor para mim. Existem, existem fatos de lá que eu trago para minha vida até hoje. É, a gente tinha que aprender a verdadeira inclusão na prática. Eu sinto que eles saíram quando eu cheguei na PAI, a PAI não entendia muito bem o que era uma pessoa cega que não tivesse uma outra deficiência, sabe? Eles lidavam muito com cegos com múltiplas aham, deficiências. Quando nós chegamos, eu e mais alguns colegas, cegos e baixa visão, tinham também, cara, eles assustaram. E a inclusão era só um papel. Aquilo, não existia LBI, não existia nada disso, gente. Nós estamos falando da década de 90. 95, 96, 97. Não tinha essa história de inclusão. É, em 2002, 2001, 2002, eu fui para o São Rafael. Aí eu entendi o trabalho que a Pai fazia, o trabalho que a Pai tinha com a gente. Sabe, cara? Era muito louco. Eles não tinham, sabe? Eles tinham um trabalho muito doido, porque a gente eles não tinham a noção de onde poderia chegar um cego. Chegando lá, eu vi professores cegos. A minha primeira professora, Luzia, um beijo, minha querida. Ela dá aula lá até hoje, até onde sei. Ela era cega e cara, ela me deu ensinamentos maravilhosos. A Luzia era brava, rapaz, rígida, mas, mas muito, muito ponderada ao mesmo tempo. Eu lembro que aconteceu um episódio, ó, que não vou dar detalhes, né, do episódio, mas aconteceu um episódio comigo onde ela sabia que eu era muito do interior para ter feito tal traquinagem. Ela me corrigiu, ela me corrigiu dentro da sala, não deixou que eu fosse para a diretoria, me corrigiu dentro da sala, me chamou num canto, você fez isso? Eu falei, não. Aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ela falou, olha, eu vou acreditar em você. Mas se acontecer uma próxima, você não vai ter perdão, porque você já sabe que isso aqui não funciona. Ok? Ok. Não nos levaram para a diretoria, não fui para a diretoria, nem eu, nem as pessoas que estavam juntos. Cara, ela tinha esse discernimento de entender que eu era um menino do interior, deslumbrado com aquilo, sabe? Eu tinha vergonha, eu era um menino tímido, gente. Eu era um menino tímido, eu tinha vergonha de atender um motoboy na porta de casa. Lá em Aerões não tinha motoboy. Lá em Viçosa, na casa da minha avó, não tinha motoboy, eu não sabia nem que pizza se entregava de moto. Eu conhecia pizza muito pouco, sabe? Eu não entendia que existia disque pizza. Mas na realidade da capital era outra. A minha madrinha, Edith, abraço, madrinha. Tia Edith, que eu a chamo, abraço para a senhora e muito obrigado por ter participado desse ponto tão importante da minha vida. É, me falava, tá aqui o dinheiro, você vai atender o motoboy. Eu falava, não, não vou. Vai, não, não vou. Vai, não tem opção. Sabe? Era muito, muito legal. Eu aprendi a ser homem. Eu aprendi com essas 4 pessoas, né? Com a minha tia, com esses 4 pilares, vamos dizer assim. Pessoas não. Com a minha tia, com os meus pais em primeiro lugar, com a minha tia, com a pai e com São Rafael. Eu aprendi a ser homem, aprendi a respeitar as pessoas e entender uma coisa, gente, que a gente, pessoa com deficiência, tem que entender. As pessoas não estão preparadas para lidar com a gente. E elas não têm essa obrigação. Sabe por quê? A grande mídia não informa. Hoje a internet está aí, a internet contribui muito. E, Bruno, você que está no meio corporativo, você pode me dizer melhor. As pessoas hoje, elas têm um certo conhecimento, mas
ele é pequeno. O que falta, a principal barreira da pessoa com deficiência é atitudinal, e o que falta para isso acontecer é informação. Informação é o que falta, na minha humilde opinião. Sabe? A gente briga todo dia por acessibilidade, mas as pessoas normalmente deveriam saber? Deveriam. Mas não sabem como lidar. Não sabem. Não é hipocrisia, elas não sabem. E porque elas não querem? Às vezes sim. Mas na grande maioria das vezes não. É por falta de conhecimento. Eu fui dar uma palestra um dia desse e eu estava conversando com os meninos e eles diziam: Diego, eu não imaginava que. Olha, são pessoas da área, pessoas da tecnologia. Eu não imaginava que vocês navegavam na internet com tal fluidez. Falei, cara, que vocês navegaram, vocês consumiam conteúdo. Eu falei, então, e são desenvolvedores, tá? Não são pessoas leigas. É porque a Uhum. cegueira, ela não é pesquisada, e a informação que a grande mídia traz, ou que as pessoas trazem, são curtas. Ou ela idolatra o super cego, né? Daquele que a gente conhece bem, ou ela trata como coitado, ela trata como superação. E não é assim. Nós somos pessoas normais, a gente vive o mundo como ele é, lutando por acessibilidade todo dia e tendo a obrigação de mostrar que o mundo pode ser acessível, o que falta é boa vontade, que acessibilidade não é um favor, é obrigação. A LBI, a WCAG, a última norma, acho que 2.1725, acho. Isso. 2.1725, isso. A última norma, a NBR 2.1725, elas trazem essa obrigação. Então, vamos acordar. Pessoas que não têm deficiência, aspas, né? Vamos procurar também. Mas nós, pessoas com deficiência, temos essa obrigação de informar. Não adianta a gente querer, não. A gente tem. Não, eu concordo com as suas palavras e ratifico, assino embaixo. E eu vou fazer apenas um complemento. É bem isso que você falou, né? Confirmando aqui que você, né, falou para que eu pudesse confirmar, sim, eu confirmo. E eu vou um pouco além, porque além da falta de informação, é, existe também uma questão, além da atitudinal e tudo, uma questão de convivência ou uma questão prática. Por que que eu falo isso? Porque a pessoa pode ler lá um artigo, pode ler um livro, pode assistir um documentário, pode ver um vídeo de uma própria pessoa com deficiência no YouTube, no TikTok, que hoje tem, né? Há casos e casos, mas tem bons casos aí também Não, tem nas uns redes. casos, cara, que eu tenho vergonha de ser cego, tá? Gente, e vamos desmistificar isso aqui. É, Cego, nem todo cego é bonzinho, tá? é. Existem cegos de todas as formas. Gente, somos seres humanos, né? Então, Existem cegos que bebem, existem cegos que fumam, existem cegos que usam droga, existem cegos que roubam. sim, sim. Não de mão Afinal, armada, a claro, mas pessoa cega é um ser roubam. humano, né? Então Cego não tem cego é sentido. um ser humano, verdade. Cego é um ser humano. Então, realmente, existem cegos e cegos, pessoas e pessoas, mas o que eu quero dizer é, então, além dessa questão, né, de atitudinal, que o Diego bem pontuou e tudo mais, existe a questão da prática, da convivência, porque não adianta você ler um livro e falar, putz, eu sei tudo agora sobre pessoa com deficiência. Se você não for atrás, se você não conviver com alguém, você vai achar alguém para conviver na esquina? Não, pô. Mas você pode, se você tiver alguém perto, você pode perguntar, e se essa pessoa estiver perto, você pode, se você for uma pessoa com deficiência e estiver perto, você pode difundir o seu modo de vida, a E questão da. volto a dizer, é a sua obrigação. Exato. Deficiente, pessoa com deficiência, é sua obrigação. Calma. As pessoas não estão preparadas, mas um dia talvez elas estejam. Então, Uhum. prepare as. Eu não quero, quer sim. Você não tem essa obrigação. As pessoas têm a obrigação de saber como convive com você e você não tem. De explicar. Exato. Claro que tem. Não adianta. Cego, Ninguém tem bola de ó, cristal, pô. pessoa com deficiência não pode ser arrogante. Claro que existem extremos, tá, gente? Eu não tô aqui para dizer que não existe extremo, existe sim. Mas nós temos que ponderar isso muito. Eu falo isso porque eu já fui rebelde, tá? Eu tenho essa maturidade hoje, mas eu já fui rebelde muito mal. Garoto Revoltado, malvado. já muito mal. E as pessoas têm que saber, tem nada.
Tem não. Tem muito pouca informação ainda. Ó, vou deixar uma dica pra vocês, pessoas sem deficiência. Escrevem no chat GPT como lidar com uma pessoa cega. E vê por onde ele vai. Vai conversando com o GPT. Nem o GPT consegue trazer, talvez, uma informação precisa. Porque o GPT é treinado por pessoas. As pessoas, elas são desinformadas. Então, Exato, faz esse teste para vocês entenderem um pouco. exato. Se me permite, Diego, eu vou até dar um tapa com luva de pelica aqui para as pessoas com deficiência. As pessoas não têm obrigação de saber como lidar com a gente, porque, em teoria, o mundo não é nosso. Não, o Porque mundo não é. O mundo acessível, ele não vai existir nunca. Sempre vão ter barreiras e a gente tem que estar disposto a ultrapassá-las. não é que nós somos super-heróis, não é isso. Mas é que, desde a antiguidade, o mundo não é nosso. As pessoas, em sua maioria, não são. No caso, maiorias que fazem parte de ciclos sociais. Nós não somos minorias, não somos. Mas também não somos a totalidade. Então, a gente tem, sim, que informar as pessoas de como lidar com a gente. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem. E, E não e vai não ter mesmo, é. tá? Pode falar. E não vai ter mesmo. E não vai ter. Não adianta. Às vezes existem brincadeiras chatas. Vamos mostrar, gente, pra todo mundo. Ó, não funciona assim não, tá? Vamos falar Exato, assim, ó. A gente não gosta disso. Quando for exato. ajudar, né? Eu tenho um negócio, depois eu vou disponibilizar pra você. Ver se eu faço ele em áudio pra gente fazer um videozinho pra você postar. 10 maneiras de conduzir a vida prática com uma pessoa cega. Eu escrevi isso já tem algum tempo, tem que dar uma adaptada nele, porque tem coisa que não pode falar mais não, né? Hoje em dia, com o politicamente correto, não pode dizer mais. Mas vou dar É, uma adaptada, depois eu te mando esse material, ver se a gente faz um videozinho pra vocês postarem aí no Instagram da rádio. boa. Estaremos aceitando. Claro, Mas claro. de coração mesmo. E só para concluir o assunto, eu quero dizer que o mundo não é nosso, não porque a gente vai ser excluído, não é. É porque o despreparo é tamanho a ponto da gente não poder considerar a boa vontade das pessoas. Ai, que tem que saber, que tem que fazer, que tem que ajudar. Sim, na teoria todo mundo sabe, mas na prática não. Cara, Justamente por essa falta de informação. as pessoas tratam o capacitismo, as pessoas com deficiência tratam o capacitismo de uma forma que, infelizmente, elas estão totalmente erradas. O capacitismo, ele tem que surgir, ele tem que ser extinto de uma maneira leve, de uma maneira. Não, a imposição não funciona. Não, nenhum momento da história humana a imposição deu certo. Não dá Em nenhum. certo. Não dá. O capacitismo ele existe, ele vai existir. Ah, é crime. Não é. É falta de informação, moçada. Entendam isso. Informe, mostre. Agora, cara, seja bom. Exato. Mostre, mas seja bom. Em tudo que você for fazer, pessoa com deficiência, seja bom. Estude, lute por tudo. Porque se você for mais ou menos, muitas pessoas são mais ou menos. Agora, você tem que ser bom. Bom. É porque tem gente que pode perguntar, mas por que isso não é justo? Por que eu tenho que estudar mais que todo mundo? Meu amigo, a vida por si só não é Não é justa. justa. É. Ó, por que você tem que estudar? Em primeiro lugar, uma pessoa que enxerga ou que não tem deficiência, né? A gente fala muito, gente, da pessoa cega porque é a nossa realidade. Mas a pessoa que não tem deficiência, ela pode trabalhar, se ela não quiser estudar, ela pode trabalhar de pedreiro. Não que o conhecimento do pedreiro, tá? Não estou aqui de forma nenhuma menosprezando. Não, não. Ela pode trabalhar varrendo rua, com todo respeito. Tá? O varredor de rua, que eu sou amigo de vários, inclusive, eu prefiro lidar com eles do que com muita gente metida boa de cela por aí, metida bom. Ela pode ser faxineira, ela pode trabalhar numa escola. Minha mãe era faxineira de escola. E nós cegos? Com o que a gente pode trabalhar hoje? Eu estou falando da cegueira. As outras deficiências, talvez, você pode até fazer um serviço braçal, mas com o que a pessoa cega hoje pode trabalhar? Se não for a tecnologia? Fala pra mim. Não, tem outras áreas, mas assim, Não, não é se não tão. for a tecnologia, não é trabalhar com tecnologia. Se não, é trabalhar dependendo da Não, tecnologia. eu entendi, entendi. Entendeu? Uhum. Então, cegos.
Amiguinhos, coleguinhas, usem computador, usem celular, usem seus leitores de tela, os explore bastante, porque eles têm recurso demais. E ó, eu falo uma coisa, sem medo de errado, que eu tô falando aqui. A grande maioria das barreiras de acessibilidade digital é culpa do usuário. É falta de conhecimento do usuário. Uhum. É falta de conhecimento do usuário de leitor de tela. Porque o leitor de tela é uma ferramenta muito complexa, né? Ela é muito complexa, né, Bruno? Você, o Sim, sim. Ju, que também lida com leitor de tela. Sim, sim, verdade. Bem Tanto, completo. tanto para celular quanto para computador, sendo ele Windows, Linux, Mac. O leitor de tela é uma ferramenta muito complexa, mas, gente, antes de vocês aprenderem qualquer coisa, estudem o leitor de tela que vocês usam. Ah, eu uso o Exato. VoiceOver, eu uso o Mac. Estuda o leitor de tela. Aprenda a usar o leitor de tela. Depois você vai aprender a usar Word, Windows. Aprenda E, o leitor de tela primeiro. Eu também dou e aula de informática, viu, gente? Para pessoa com deficiência, se alguém estiver precisando, inclusive, eu estou à disposição. ao merchan, tá Vamos certo. ganhar dinheiro. Mentira, vamos ajudar. Eu tenho um projeto na minha cabeça ainda de fazer um curso, inclusive. Vamos ver se a gente vai passar isso para frente sem custos para tentar ajudar, sabe? Tirar Uhum. ali 1 hora por dia, fazer um cursinho para tentar ajudar as pessoas. A gente tem esse projeto. Vamos ver se a gente consegue, porque hoje em dia tá muito difícil, né? Uhum. Mas vamos É, tentar. perfeito. Não, e um exemplo do leitor de telas é justamente esse. Eu tive que lidar com um sistema operacional totalmente diferente do que eu mexo. Sim. E eu tive que estudar primeiro o sistema, estudar o leitor de telas, porque muda muito. Eu Além vi, disso, eu te vi falando no grupo, você tá mexendo com o Mac, né? uhum. Agora eu tô tendo que lidar com o Mac. E falando essa questão de estudo e tudo mais, Hum. você tocou num ponto aí que a gente seria o gancho para a próxima pergunta. E só reforçando aqui para os ouvintes, pessoal, a gente não tem uma opinião forte, a gente não quer aqui dizer que outras opiniões são erradas, a gente só Não, quer. de forma nenhuma. É só orientar mesmo, né? Exato. Quando eu digo que o mundo não é nosso, não é questão de ser excludente, não é aceitar a exclusão, não é isso. É muito pelo contrário. É para a gente saber que a gente ainda não tem o espaço que a gente merece para a gente conquistar. E Uhum. não é na base de imposição, é na base de informação mesmo. E voltando aqui à questão de estudos, o que eu quero te perguntar é: você fala de estudos e tudo, disse que a APAE, né, lida com pessoas neurodivergentes, com deficiências múltiplas, Sim. né, com outras deficiências que vêm em conjunto com a deficiência visual. Me conta que você também falou aí durante a nossa primeira gravação que saiu errado, tudo, é, que como que foi o seu pioneirismo na APAE, no sentido de, bom, eu só tenho deficiência visual, e agora? Como que eles lidaram com isso? Como que Cara, foi essa isso foi situação? muito lindo. Isso foi um negócio muito bacana. A Zizi foi pra Juiz de Fora, foi pro Rio de Janeiro. Eu lembro que a pai comprou à época, ou ganhou, não lembro agora, viu? Não lembro se comprou ou se ganhou. Duas máquinas Perkins, que é uma máquina para escrever braille. Chegou aquilo na caixa nova. Ninguém sabia usar aquilo, velho. Maravilhoso. Aquilo é muito bom. Ninguém sabia usar. Eu aprendi a escrever naquilo lá. Eu aprendi na Reglete, né? Eu sempre fui regleteiro. Que é outro material, gente, de braille, é o que a gente tá falando aqui. Uhum. É, E aí a Zizi foi aprender braille para ensinar pra gente. Era um grupo de 4 pessoas. Eu, Lili, faleci. Bom, Diego, eu acho bacana, muito bacana a história que você contou em relação à pai. Então, cara, a PAI é sempre lindo falar sobre o aprendizado dessas professoras, sabe? Essas meninas trabalharam muito, muito mesmo. Vai. Não, sensacional. E, Diego, Oi. falou que estudou, né, na escola de Paula Cândido, Júlio. no grupo de baixo, né, como você falou. Eu E, concluí meu ensino médio na escola, no grupo de baixo, né? e como que foi, assim, a sua adaptação? Quanto com os colegas? Como que Ah, foi? e é sempre boa, né? Os colegas muito, muito prestativos. E aí no meu ensino médio, Ju, já tinha computador, já tinha JAWS, não tinha NVDA já, mas muito começando. Mas tinha computador, eu já tinha um notebook. E esse notebook, eu volto a dizer, gente, a informática, a tecnologia
é a maior fonte de inclusão que existe. É lindo. As pessoas começam a aproximar de você e você começa a fazer coisas de igual para igual. Ela inclui, sabe? A tecnologia inclui, velho. Inclui muito. Então, na época gravava-se muito CD, muito DVD. Eu fiz muita gravação. Muita gravação. Eu fiquei muito dinheiro com gravando CD, inclusive. É, É bom demais. as pessoas não tinham esse acesso todo à internet que tem hoje. Mas eu já tinha meu notebook Acer, 16 polegadas. Menino, aquele era pesado, hein? Mas já me ajudava muito. Então, a tecnologia me ajudou, sabe, Ju, nessa adaptação. Sensacional. Diego, você, enquanto estudava na APAE, você cursou o ensino fundamental de forma concomitante em escolas ditas, né, regulares, ou você estudou só na APAE mesmo? Ô, cara, a Pai, ela fez um negócio muito louco que eu não sei como não, mas ela conseguiu contar um pouco pro meu tempo escolar. Eu estudei só na Pai. Quando eu fui pro São Rafael, eu cheguei lá já na terceira série. Então eu voltei algumas séries, né? Porque era pra eu estar na quinta ou sexta. Mas eu cheguei na terceira. Eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia somar, entre aspas. Então ela contou um pouco no meu tempo escolar, sim. É, muito legal, velho. A Pai tinha um parquinho, bicho. Vocês não vão. Tinha um escorregador muito show naquele lugar. A Pai era totalmente diferente do que vocês conhecem hoje. É, era, Aham. quer dizer, eu não voltei lá depois, mas era totalmente. Tinha uma piscina dentro da Pai, pra vocês terem ideia. Atrás ali no final da. Você já foi lá, Bruno? Já sim. Então, no final do corredor ali tinha uma piscina atrás lá. Era muito diferente do que é hoje. Mas eu não consigo imaginar isso, não. Pra mim, na minha cabeça, a Pai é a mesma Pai de antigamente. Boa, boa. Aí a É, gente, a as gente conheceu cenários vão também a Pai mudando. Rural, né? Agora tem Aham. outra unidade, né? Parece. Sim, é o Ser 3, né? Ser 3. Abraço, Inclusive, viu? aí, abraço pessoal do Ser 3, é isso aí. Abraço pros meninos do grupo lá. A gente faz parte de um grupo. Eu sou meio ausente. O povo deve falar: esse Diego é babaca, né? Ele vem aqui, dá um monte de palpite e depois some. Mas não é, a gente é correria, viu? Adoro todos vocês. Contem comigo. Se precisar de alguma coisa, meu contato tá à disposição, tá? É isso aí, cara. A vida mesmo é corrida. Não, é difícil. Eu trabalho com um monte de coisa. Não dá pra poder, infelizmente, não dá pra parar assim, não. Uhum. Não, é totalmente compreensível. Diego, você então disse, né, que a PAI contou um pouco para o seu tempo escolar. Você, né, foi o pioneiro lá, de certa forma, em relação a pessoas somente com deficiência visual, Sim, sem ter múltiplas deficiências. Bom, você disse também, né, que morou um tempo com a sua madrinha em Belo Horizonte. sim. E me diga, por favor, nos diga, né, como que foi a sua adaptação numa cidade maior do que você estava acostumado? Porque você falou da timidez, mas eu acredito que não foi só isso, né? Teve Cara, uma adaptação estrutural e tudo mais. tudo. Eu fui para uma casa totalmente diferente da minha, com uma estrutura, com pessoas que eu conhecia, mas não tinha esse contato próximo. Cara, foi muito diferente, assim. E fui estudar numa escola maravilhosa. Então, quando eu chegava na casa, eu só trazia novidades. Eu lembro da Nicole, que é a filha da minha tia mais nova, deitada na cama e eu sentado numa escrivaninha, tipo essa aqui que eu tô sentado agora. Eu lendo Braille e ela tomando leitura, velho. Eu acho muito. Eu lembro disso como se fosse agora, assim. Isso dá um corte, hein? É, eu lembro Opa, também de coisas, de ter que entender que coisas existiam como semáforo, porque era fora da nossa realidade. Viçosa não tinha semáforo. A gente conhecia de ver falar. É, andava em garupa de moto, eu andava com meu pai. Em Belo Horizonte eu andava com um motoboy. Tinha um motoboy que às vezes me buscava na escola. Eu tinha que lidar com pessoas estranhas, que nem sempre sabiam da minha deficiência, sabe? Então, bacana demais. isso foi muito interessante para minha formação. Eu lembro que a minha tia era muito preocupada, né, comigo, tia Edith. Ela me dava um cartão com todos os números, cara, dela, de todo mundo da casa, para poder botar na carteira, porque se eu me perdesse, eu ligar. Eu lembro que ela me deu um celular em 2003, um Nokia tijolão,
um 5120. Sensacional. E a gente mexia com atalho, né? Vocês não são dessa época. Mas a gente mexia com atalho. Tipo O assim, que você acha? não é nada. Vocês nunca fizeram um menu 82 pra achar a campainha de celular. Menu 6 seta pra direita, 4 pra esquerda. Meu 60. amigo, eu mexia no celular como se estivesse fazendo código de GTA, meu amigo. Não, Quatro paz. botão pra direita, É, cinco pra esquerda, dois pra baixo. quando Desse era jeito. um celular de um menu só, né, que a gente chamava, que era o 1100, o 5120, era mais fácil, mas aqueles outros eram. E a gente salvava contato na agenda, no escuro, sem escutar nada, só um, dois, escrevia e ficava, na maioria das vezes, certo. Às vezes escrevia errado, né, mas na maioria das vezes Uhum. ficava certo. Isso era muito bacana, velho, muito bacana. Eu me sinto honrado de ter vivido isso tudo. E ela me deu esse celular. Mas eu não sabia usar celular, eu ficava perdido com aquilo, sabe? Eu tinha que carregar aquilo mesmo, não era no meu hábito. Hoje em dia a gente não vive sem o bichinho, né? Hoje virou parte essencial É, da gente. você não paga conta, você não faz nada sem o celular hoje. É, realmente faz total sentido. Hoje, o que era antes algo um artigo de luxo, hoje se tornou essencial. É, verdade. Caramba, então você meio que teve uma guinada total, né? Tipo, mudou a Total de vida, estrutura, total. mudou tudo, até a mobilidade sua, né? Até minha Porque mobilidade teve que mudar. Eu comprei bengala, eu fui fazer curso de locomoção, né? Uhum, Pra tudo mudar. uhum. Você citou, né, a adaptação com a sua família, né, de lá, com a sua madrinha e Sim. tudo mais. E no próprio São Rafael, cara, como é que foi? Porque você falou, né, que chegou todo tímido, pá, não sei o quê. Cara, eu cheguei num mundo à parte da vida, né? Lá, o São Rafael era um mundo à parte, aquele era nosso. Aquele era um negócio surreal, assim. Eu acho que todo cego tinha que ter oportunidade de estudar pelo menos um ano ali, sabe? Foi ímpar, 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 ímpar. A gente vivia de igual para igual, namorava de igual para igual, era tudo muito perfeito. Eu vou confessar pra vocês que eu tive um pouco de dificuldade pra aprender a andar. Lá é muito grande, não sei se vocês conhecem lá. Lá é muito grande. Lá ocupa um quarteirão todo. Então eu tive um pouco de dificuldade de aprender a andar, mas depois passou essa dificuldade. Mas era muito bom. Lá tinha um negócio muito legal, vou contar pra vocês. Lá tinha mão e contramão. Cego, Sensacional. cego só andava na mão. Vocês não podiam andar contramão, não. Eu não sei se ainda existe isso lá. Se tiver alguém ouvindo aí, comenta se ainda existe. Era mão e contramão. Você não andava contramão, não. Não trombava. E trombava mesmo. E tinham trombadas feias, tinha batidas feias, viu? Eu quebrei um dente Eita, lá por causa disso. poxa vida. Cara, eu quebrei um dente numa pilastra por causa disso. Então era muito legal esse mão contra mão. Quem teve essa ideia foi muito. Você só andava pela parede da direita. Todo lugar você tinha que andar mais próximo da parede, andava pela direita. Alguns lugares tinham um corrimão, né, pra se orientar, outros Uhum, não, mas sempre pela parede da direita. uhum. Não, e é até uma técnica, né, de mobilidade ali. Você tem a outra técnica, né? Que você nunca coloca a palma da mão na parede. Você sempre Uhum, encosta as costas da mão. uhum. Não, são técnicas, né, bem É, e aprendidas. Se bem aprendidas, dá pra usar que bastante. você automatiza isso. Oi? É que você automatiza isso. Ah, sim, sim. Você vira hábito. Usar bengala vira hábito, velho. Sim, Eu vira quase algo eu mecânico, vou ali né? fora pegar uma encomenda, às vezes eu saio com uma bengala na mão, por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a entender a minha cegueira. Quem é cego sou eu. Concorda? Uhum. Então, Sim, eu sim. saio com uma bengala na mão por causa disso. Aí vai, né, De algumas cada um. pessoas acham que não é É, necessário e tal, mas é de cada um. Mas eu sempre saio. Sempre que eu posso, eu tô com uma sim. bengala na mão. Dentro de casa não, né, gente? Claro que não. No Não, quintal, não. claro que não. Mas se eu vou me apresentar a porta pra alguém desconhecido, normalmente eu levo uma bengala. Às vezes eu esqueço, mas isso aí é outra coisa. Boa. Mas tudo bem, você deu um panorama geral ali e tal, de como foi sua convivência e sua adaptação, tanto na casa da sua madrinha quanto no instituto. Mas e seus desafios, tanto emocionais quanto Cara, viver longe dos meus práticos? pais era muito difícil. Viver longe do Airões, daquele ambiente que eu fui criado, era muito difícil. Era muito difícil, muito custoso.
apesar de morar numa casa de pessoas que me tratavam com todo carinho, todo amor, toda atenção, mas viver em Airões, ou longe do Airões, longe das festas, longe daquele. Era muito difícil. Muito doído. Muito sofrido. Mas muito aprendizado acontecia. Muitas coisas aconteciam novas. E depois eu fui trocando de ambiente, cara, gradativamente. Eu fui namorando. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu trabalhei numa empresa que chama Asprom, Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte. Essa empresa, ela trabalha, no geral, com menores de periferias. Eu entrei porque eles precisavam de menores com deficiência. Então, a gente tinha essa cota. E eu fui trabalhar na sede dessa empresa, substituí alguns trabalhadores mirins em algumas outras contratantes, mas em sua maioria eu trabalhei na sede da empresa, numa das unidades. Famoso Núcleo de Desenvolvimento e RH. Cara, era muito bom. Assim, aí eu fui me ambientando, trabalhando, estudando. Aí saí de São Rafael. Quando eu saí de São Rafael, eu perdi um pouco o chão. Fui para uma escola normal, onde eu era meio engolido, sabe? Eu tive problemas sérios com professores. Tive um professor de física, acho que até falecido, não tenho certeza. Se for, que Deus o tenha. Mas se não for, que ele esteja bem, né? Ele que me disse, não fica quietinho aí que eu vou te dar nota. Falei, não quero nota. Não tô te pedindo nota, eu tô te pedindo aprendizado. Eu não tenho pra te dar. Eu não tenho como te explicar isso. Cara, sofri muito. Aí voltei pra Paula Cândido pra poder concluir meu ensino médio, onde eu fui muito abraçado tanto pela turma quanto pelos meus professores, sabe? Eu tive uma professora de física, Rosa Maria. Rosa era muito engraçada. Falava, Rosa, vamos fazer um combinado? Isso aqui você finge que me ensinou, eu finge que aprendi. Aí ela sentava do meu lado, não, eu vou te ensinar. Se você vai aprender a usar na sua vida prática, não sei, mas eu vou te ensinar. Isso era muito legal, era muito, muito ímpar. Então, o meu desenvolvimento dentro de Belo Horizonte, cara, foi muito bacana, foi gradativo. Eu menos queria voltar em Airões, só para ver meus pais mesmo, eu fui me desambientando, mas sem perder as origens, né? Claro, sempre gostando muito deles. Sim, Aí sim. fui arrumando namoradas, fui trabalhando, e aí você tinha sempre alguma coisa para fazer, mas sempre gostando muito de voltar ao Airões, né? Sim, sim. Não, é aquilo, né? Você voar sem perder as origens. É, claro, voar sem perder as origens. Sensacional, Diego. É muito bacana aí a sua questão, né? Que você narrou aí de forma progressiva. Sim. E, bom, sobre o BH, você, né? Disse que foi se desenvolvendo. E eu achei interessante, então, no São Rafael você estudou, né? Você não foi para a escola regular, você foi depois. Eu fui E para terminar o ensino médio, para começar o ensino médio, na verdade. Uhum, Eu estudei o São Rafael até a oitava série. uhum. Aí que tá o X da questão. Você falou, né, que as pessoas às vezes não têm obrigação de saber que, né, como lidar com a gente e tudo mais, que a questão de informação. O caso do seu professor de física ilustra bem duas coisas, na minha percepção. A Uhum. falta de informação que ele tinha, né, que ele não Sim, tinha informação, então sim. tinha falta de informação, e também o fato de não querer ir atrás, né? Então É a tem falta de pessoas e vontade. pessoas. Tem pessoas e pessoas. O que aconteceu no meu ensino médio, em Paula Cândido, que contribuiu muito, é porque a minha irmã era professora lá. E algumas Uhum, professoras que tinham à época, Dani, Rosângela, algumas professoras já conviviam comigo uhum, fora escola. Elas já eram amigas, a Cirleia, já eram amigas da minha irmã uhum. e já conviviam comigo fora escola. Então, Sim. elas já entendiam talvez alguma limitação, Uhum, sabe? Então, isso contribuiu muito, muito. E eu sempre tentando mostrar para elas que eu não estava afim de
Eu estava a fim de aprender, não entendeu? Uhum. Não, o que eu quero dizer é isso, porque assim, às vezes a gente fala, se a gente dá informação para a pessoa, resolve. Resolve na maioria dos casos. Mas É. se a pessoa não tiver afim também, é Não, nada complicado, né? resolve. Não, 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 não. Nada resolve, cara. Infelizmente, nada acontece. Exato. Então, você tem que levar informação, sim, para as pessoas, mas As aquelas que pessoas têm que querem. estar com cabeça aberta para poder receber isso, né? Exato. É. Não adianta você querer forçar a pessoa que não quer Não, a saber. pessoa não quer, não quer. E Então, eu vá atrás disse, dos seus, de eu quem disse quer lá na, eu tá disse perto. lá na gravação, eu falo o seguinte, Bruno. Lidar com pessoa com deficiência é dom. Existem pessoas que Uhum, têm, existem pessoas que não têm. E isso é quando a pessoa verdade. não tem, se ela não tem boa vontade, é muito difícil. E outra coisa, falo mais. A pessoa com deficiência, existem pessoas que também não têm esse dom que a gente tem, que é disseminar a acessibilidade. Só que, aspas de novo, eu abro a cabeça dessas pessoas. Pessoinhas com deficiência, prestem um pouquinho atenção, porque a grande maioria das barreiras que vocês passam é a falta dessa informação que vocês não levam. Uhum. Então, pensem nisso. Será que se eu informar, se eu fizer alguma coisa, vai ser bacana? Será que as pessoas vão mudar a forma de me tratar? É, Será que as pessoas nossa. vão contribuir para o meu crescimento? Então, Uhum. e tem hora que não dá. Tem pessoas que não te dá essa abertura. Mas tem Sim. pessoas que não têm essa abertura porque você não trouxe. Não deixou. É aquilo, né? Quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado? Sim, sim, E sim. a gente tem que buscar cada vez mais o nosso lugar na sociedade, É. mas de forma assim, não nos fazendo de vítima, É, e sim mostrando que nós somos capazes. e se impor é necessário. Mas, ó, entendam também, para você se impor, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Não se imponha com incertezas, porque aí é complexo. Ou não se imponha, apenas busque o seu Ah, não, espaço com respeito. existem momentos que você tem que se impor, sim. Não, sim, mas o que eu quero dizer é assim, você se impor, gastar energia com algo que não vai te ajudar em nada, beleza, aí é Não, complicado. é Agora, você bobagem, se impor bobagem. com, sabendo que é uma batalha que você ganha, É bobagem. É, aí verdade. é complicado. E abrindo um parênteses no que você falou, Diego, você tem razão, o que você disse, e sobre a questão da pessoa com deficiência ter ou não o dom, enquanto que a pessoa sem deficiência pode não ter o dom de como lidar com a gente e não ter a força de vontade de aprender como fazer isso, ela não é obrigada. Mas a gente, enquanto facilitadores da nossa própria vida, por Sim. mais que a gente não tenha o dom, a gente pode habilitar essa prática em nós. Essa prática ela tem que ser habilitada, sim. Eu concordo com Uhum. você. Eu Sim. concordo e a gente tem que lutar, cara. A reabilitação, a falta de barreiras, a acessibilidade plena, ela vai ser muito difícil. Porém, Uhum. a gente tem que mostrar do que a pessoa com deficiência é capaz e todo dia a gente tem que buscar uma informação nova. É cansativo, mas infelizmente tem que ser dessa forma. Sim. Porque a gente está facilitando a nossa própria vida, não é a vida É, de outra é. pessoa, é a nossa vida É a que está em nossa, jogo. é a nossa. É um facilitador pra gente. Não é pra Uhum. ninguém, não, é pra gente mesmo. Exato. E conforme você falou, quando você voltou para Paula Paula Cândido. Cândido, né? Sim, sim. Você foi bem recebido, a Demais, readaptação eles foi abriram bacana. a escola. A gente tinha um diretor lá, cara, que abriu a porta mesmo, assim. Uhum, Abriu o coração da escola pra mim. Eu tinha uma liberdade dentro da escola porque eu já era mais maduro, né, gente? Eu não uhum, tinha idade de menino de ensino médio, 16, 17 anos. A minha turma, sim, mas eu não. Eu já era um uhum, pouco mais maduro, então eu tinha alguns posicionamentos que eu não podia ter com os meus colegas de sala. Eu uhum. chamava o diretor, a vice-diretora, a galera falava, gente, não funciona dessa forma. Mas eu tinha que ter uma ponderação com os meus colegas porque eles tinham 17, 18 anos. Eles não tinham personalidades formadas, entendeu? Eu já tinha Uhum. 22, 23 anos. Então eu não podia forçar
os meninos a ter a mesma personalidade que eu. Uhum. Não, perfeito. E foi bem ponderado da sua parte ter esse Sim, feeling, né? Esse toque. eu tinha coisa que realmente eu já conhecia, eu já vivia num mundo de capital, né? Então, eu Uhum. tive que ser bem ponderado. As minhas reclamações normalmente eram feitas na escola, com a diretoria, muito próximo, porque os meninos, eles eram mais novos, eu não podia inflamar a galera. Uhum. E um Não, você abraço tem para razão. turma do terceiro ano Ávil, vocês são demais. De Opa, aí, galera. 2011. Um abraço para vocês. Aí, ó, a galera que estiver ouvindo aí, ó, deixa comentário aí sobre o Diego e conta aí as traquinagens que ele Ó, fazia lá. comecei na primeira carteira da sala e terminei o ensino médio na última do fundo. Tá bom pra você? Hum, tô sabendo a progressividade Isso chama do- inclusão. Opa, Com certeza. Isso chama inclusão. você. É isso. Oh, isso aí é inclusão. Por falar em inclusão, Hum. isso parece que você, né, teve uma vida bem bacana, uma vida bem inclusa, claro, teve seus desafios. E me conta se você chegou a perceber que você teve um contraste muito interessante, porque você falou, poxa, é muito bom viver entre os iguais. Mas você também teve a oportunidade de viver e conhecer o diferente. Primeiro você conheceu o diferente, que foi lidar com pessoas com outros tipos de deficiência, para depois conhecer o igual. E também conhecer o cenário de interior e cenário de capital. Me conta como que foi para você perceber esses contrastes, esses, essa dinamicidade dos panoramas que você viveu. Cara, depois de uma certa maturidade, essa diferença ela vai diminuindo, né? Eu sempre convivi com pessoas que enxergam, com cegos, da mesma forma. Agora, a gente sabe que existem alguns ambientes que eles são mais trabalhosos de se conviver com pessoas que enxergam. Então, é, essa diferença ela existe, é a hipocrisia da nossa parte de dizer que não, mas ela tem que ser superada todo dia. Uhum, A gente não vai viver numa bolha, né? jamais. A gente não vai viver num aquário de cego. Em primeiro lugar, porque a gente não é peixe. Em segundo lugar, que não ia caber tanto cego dentro desse aquário. Mas eu ainda convivo com os iguais. Eu trabalho para os meus pares, né? De Uhum, deficiência. Eu trabalho com audiodescrição. Eu trabalho uhum, com acessibilidade nos jogos. Eu gosto muito de trabalhar com meus pares, para os meus pares. E uhum, gosto muito de trabalhar seguindo a linha contrária. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, aspas, sem deficiência, apresentando a elas uma pessoa com deficiência, sabe? É uma coisa que me agrada, eu gosto disso. Não, nunca como exemplo de superação, nunca como é, o super cego, né? Sempre daquele jeitinho, mostrando, apontando, né? uhum, Conduzindo, uhum. sabe? É uma Sim, coisa sim. que me agrada muito é trabalhar assim. Eu presto algumas consultorias. Outro dia, inclusive, ano passado, final do ano, eu bati um papo com a galera do curso de sistemas da Univiçosa. Boa. Cara, muito gostoso, muito bacana você poder mostrar para eles uma coisa nova, né? Hoje em dia eles têm lá Uhum, uma, inclusive, um, parabéns à Univiçosa por ter essa oportunidade. Eles têm lá um curso uma cadeira de desenho universal que contribui uhum, muito, né? E eles saem de lá hoje um pouco mais preparados, eles conhecem um uhum. pouquinho da nossa vida, realidade, da nossa realidade. Sim, sim. Ah, super bacana mesmo. Não, muito Mas interessante. é, sim, sim. Mas quando eu disse diferença, no sentido de sim, essas diferenças existem, mas eu quero dizer assim, como que isso contribuiu para você, pessoa, ser quem você é? Tipo, ó, você conviveu com pessoas com diferentes perfis, diferentes deficiências, com seus pares no São Rafael e hoje em dia também, com certeza. Mas como é que isso te moldou, conhecendo o diferente e o parecido com você? Isso me mostrou que o mundo não é igual.
Uhum. O mundo é diferente. Então, nós, Mas te trouxe um feeling a mais, é, que as outras pessoas talvez não tenham sim, por não ter vivenciado. sim, eu presto um pouco mais atenção no diferente, Uhum. sabe? E tento conduzir da melhor maneira. Perfeito. Era mais ou menos nesse cenário que eu Sim, queria chegar. sim, é essa diferença. Apesar de saber que a deficiência visual, a cegueira, é a deficiência que a sociedade mais tem dificuldade de conviver. Eu sei disso, isso é fato. Ah, não é não. É sim. A cegueira é a deficiência que a sociedade mais tem dificuldade de conviver. Uhum. Pelo seu conceito histórico, pela talvez pela vulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis. Querendo ou não, a gente é vulnerável, sim. E é mostrar todo dia para as pessoas que essa vulnerabilidade existe, porém, nós somos capazes. Não Nós, nos define essa né, vulnerabilidade. ela não pode nos definir, ela não pode nos rotular. E outra Uhum. coisa, não existe cartilha. Eu sou de uma forma, o Bruno é de outra, a Juliane é de outra, o Exato. João é de um jeito, o Antônio é de outro. Não existe cartilha para conviver com pessoa com deficiência nenhuma. Mas a cegueira, Exato. as pessoas tendem a apontar muito, né? Sim. As próprias outras pessoas com deficiência, com outras deficiências, elas, mas não enxergar, por causa do conceito histórico do ver. E não vamos Uhum. ser hipócritas, né, Bruno? O O, mundo é visual. o mundo é visual. O mundo é Exato. visual. A gente luta todo dia para que ele seja um pouco auditivo, mas o mundo é visual. Ó, eu ia dar uma palestra amanhã numa empresa grande. A palestra foi adiada por causa de um CAPTCHA. Sabia? Poxa, sério? Um dos palestrantes não pode instalar esses complementos que a gente instala com IA Uhum. para burlar isso, Uhum. e ele não vai conseguir participar. Tivemos que trocar a agenda. Olha isso. E eu poderia ajudá-lo, poderia dar ideias, eu não dei. Eu não dei por quê? Por que você acha que eu não dei? Que eu não tentei ajudar, não tentei contribuir? Uhum. Porque se você vai numa empresa falar de acessibilidade, o mínimo para nos receber tem Uhum. que estar acessível. Exato. O mínimo para nos receber tem que estar acessível. Se eu tenho que fazer um paliativo, não dá. É melhor não acontecer. Acontecer em outra época. A gente tinha um paliativo para fazer. Uhum. Você sabe disso. Você, como da área, você sabe que existe uma DOM para o NVDA, existe o Be My Eyes, que eu podia chamar um voluntário, existe a minha cunhada, existe o meu cunhado, existe a minha vizinha, existe. Entendeu? Eu não fiz força para fazer esse paliativo nem para tentar ajudar o colega. E eu tenho Mas o colega é certeza. uma pessoa com deficiência. É, visual. Eu tenho certeza que ele também Putz. sabe. Ele é melhor. Ele é mais da área do que nós dois juntos. E ele também não fez essa força. Eu não conversei com ele sobre ainda, mas eu tenho certeza que ele pensa igual. Não pode. Tem captcha? Então, ou vocês vão se adaptar. E tem um áudio, no captcha tem áudio, só que o áudio é incompreensível. É uma misturada de japonês com inglês, fora do padrão. Então, nós não temos que aceitar, porque tem que aceitar qualquer coisa. Não. O mínimo de acessibilidade tem que existir. Então, a agenda foi Uhum. reorganizada, sabe? Nossa. É, Mas, Diego, a gente nunca iria, nesse caso, no paradigma da informação para as pessoas que talvez não saibam. foram Porque, informados. beleza, Não, a não, foram gente. informados. Foram informados. Não conseguiram chegar numa conclusão que é obrigação deles, não minha. A gente informou como funciona, o que tinha que Uhum. acontecer. Todos os bugs foram reportados, mas eles não chegaram numa conclusão mínima. Então, Entendi. paciência. Entendi, agora Tam- entendi. Também não forço, entendeu? Uhum. Não, 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 correto. Não, Mas eu perguntei deixa. porque você Quem falou tá, da informação aqui. Oi? Pode sim, falar. quem tá perdendo são eles, cara. Não sou eu, Não, sabe? não, com certeza. Mas a Não agenda foi. foi te questionar, foi só no sentido de entender mesmo. Eu não entendi. A agenda foi remarcada, tá? Ela não foi cancelada. Eu deixei remarcado, Não, com de certeza, com certeza. propósito.
Não, perfeito. E, bom, Bora concluir, é, que senão o povo vai ficar cansado. sim, sim. Como último bloco aqui da nossa entrevista, eu quero que você, por favor, Diego, discorra Hum. um pouco sobre o seu modo profissão, seu modo profissional. Você disse que começou a trabalhar bem jovem, você, né, disse que começou já em BH e tudo, você hoje trabalha dando palestras, trabalha pela prefeitura, trabalha com AD, enfim, você é um multiprofissional. Me diz aí um pouco sobre seus desafios, como começou, o que que você faz, como você faz, e ainda sobre o conceito das cartas pontilhadas, que você deu um pequeno aí spoiler de como surgiu, mas fala aí pra gente, se você quiser, como que faz, como é que, enfim, os desafios que você percorreu. Cara, então tá, vamos lá. Vamos resumir a minha vida trabalhista, profissional. Eu comecei a trabalhar muito jovem na empresa, na empresa já citada aqui, Aspron. Ah, eu trabalhava como menor aprendiz ou trabalhador mirim, como queira, no nome da época. E eu trabalhei como atendente de PABX ou telefonista, como queira. E trabalhava Putz, na, PABX é top. eu trabalhava na recepção também. Cara, eu sou da época do fax, velho. Passei muito fax na vida. Até 2007, 2008 a gente passava muito fax. 2010. E é, trabalhei nessa empresa por 5 anos. Eu trabalhei em elevador, sensorista. Trabalhei montando caixa. Era serviço mais braçal mesmo, sabe? Fora o telefone. E depois eu fiquei. Aí concluí meu ensino médio, passei num concurso na prefeitura. Trabalhei na Secretaria de Saúde um tempo, depois fui para o administrativo da prefeitura. Trabalhei na recepção, percorri por vários setores. Hoje estou no setor de comunicação. É, Cartas pontilhadas. Cartas pontilhadas começou, né, numa brincadeira de um amigo procurando baralho, perguntando se eu tinha alguém que marcasse. E minha cunhada, empreendedora que é, boa empreendedora que é, me disse: Ah, faz vocês, ué, faz pro cara. Falei: Não, vamos vender. E a Fabiana, minha esposa, também decidiu: Ah, vamos fazer? Vamos fazer? Começamos. Hoje a gente é o único fornecedor de jogo de carta adaptado do Brasil, sabe? É muito legal isso, assim. Sensacional. É, e depois agora, 2023, comecei a estudar, tô me formando agora em gestão da tecnologia da informação. Quero dar um foco na acessibilidade. Ano passado eu conheci a AD. Conheci a AD consumindo, né, produtos. Isso bem antes do ano passado. Mas depois fui conhecer a roteirização de audiodescrição. Cara, eu achei lindo. Eu gosto mesmo de fazer. Uma coisa que eu gosto, eu faço com prazer. Tanto a narração quanto a consultoria de roteiro. Cara, é um negócio que eu me apaixonei. A audiodescrição hoje faz parte da minha vida. Eu consumo muito produto audiodescrito. E já tenho alguns projetos realizados, graças a Deus. Quero agradecer aqui a Bel, em primeiro lugar, pela oportunidade, que é a menina que trabalha comigo, audiodescritora, Bel Loures. É, cara, Sensacional. fiz um curso pela Fiocruz, estou querendo fazer um outro curso agora pelo Dorina. E me especializando cada dia mais. Quero ver se no futuro consigo fazer uma pós da PUC, tá nos meus planos. E a audiodescrição hoje virou minha vida. Eu gosto muito de dar consultoria, sabe? Gosto muito de roteirar mesmo. É um negócio que me dá prazer em trazer essa acessibilidade para os meus pares, sabe? Isso me fascina. E mostrar para as pessoas da forma que o cego enxerga. É muito lindo isso. Eu sei que é um paradoxo que eu falei, né? Mas mostrar para o povo, para o mundo, a forma que o cego enxerga, para o meu audiodescritor. Eu tenho um prazer de chegar para ele e falar: Cara, dessa forma essa frase vai encaixar melhor. Por quê? Falei: Porque você está floreando demais, vai ficar complexo. O cego entende assim, ó. É muito gostoso. Claro que tudo com muita educação, muito, Uhum. né? Mas é muito, 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 muito bom. É uma coisa que me dá muito prazer.
Sensacional. Bom demais, cara. Vamos lá? Bom, eu achei muito bacana a sua história de vida, a sua história Ô, profissional. Bruno, obrigado. Eu agradeço a vocês dois pela oportunidade da fala. A gente, né, quando tem a oportunidade de mostrar de onde viemos e para onde vamos, é muito interessante. Eu te agradeço demais. Ju, também te agradeço muito pela oportunidade de abrir as portas da rádio de vocês, do canal de vocês, para eu estar participando com vocês disso, tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu, Diego. A Dília teve que dar uma saidinha, mas em nome dela, nós aqui agradecemos da rádio aí pela entrevista, pela sua história, por topar e falar com a gente, por estar com a gente aí nesse projeto. E nosso Cara, muito muito obrigado aí por obrigado ser nosso. mesmo. Muito obrigado a você, muito obrigado pela ideia. A gente vai fazer isso viralizar. Valeu? É isso aí, É mestre. isso aí, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.